sei, viu? O Vitória empata muito, tem que ver a escalação de São Paulo também. Bom, São Paulo Vitória, tá? Outro duelo pra gente analisar agora aqui no Bet do Dia, sábado, 6h30 lá no Morumbi. São Paulo que também vem de eliminação, né? A gente só falou de times eliminados, né, na Copa do Brasil. Caiu pro Atlético Paranaense, né? Parecia uma classificação tão encaminhada, né? Mas a expulsão nos primeiros minutos de né? jogo, velho. Realmente complicou pro São Paulo, que até segurou boa parte do 0x0, mas tomou um gol ali no segundo tempo. E aí, nas penalidades, o Atlético avançou. Pois é, o Atlético Paranaense. Primeira vez desde 2020 que a gente tem um time da Série B nas quartas. Olha a Copa do Brasil como ela ficou bem. Enfim. Mas é um Série B meio elenco, né, apesar do Atlético também tá mal na Série B, mas contratou o artilheiro da Libertadores, o Viveiros, que estava no Atlético Nacional. Em termos de folha salarial, né? Vamos lá, vamos analisar São Paulo e Vitória, vamos focar aqui, aplicativo aí na tela, Game Arena, por favor, produção. São Paulo que vinha voando com o Hernan Crespo e agora teve esse baque com essa eliminação, que acredito que poucos esperavam, tá? Porque realmente o momento do São Paulo era muito bom, e... Cara, teve essa expulsão que acabou desandando, né? Contra um time do Atlético Paranaense, que não vinha bem na Série B. Enfim, calma que a gente chega lá. Antes, tabela de classificação, a gente tem ali o São Paulo em oitavo, com 25 pontos marcados em 18 jogos, tá? É importante destacar, o São Paulo jogou todas as partidas até aqui. E a gente tem o Vitória, que conseguiu sair do Z4, né? Que teve uma melhora, inclusive, da chegada do Fábio Carille. Duas equipes aí que mudaram o treinador recentemente, aí, pós-Copa do Mundo. O Vitória também jogou os 18 jogos até aqui, tem 18 pontos marcados. Empatou metade, viu? O Vitória tem 9 empates. E aí é importante destacar essa questão aí dos 18 jogos disputados, porque abaixo dele a gente vê que o Vasco tem 2 jogos a menos, Fortaleza tem jogo a menos e Juventude Esporte também tem 2 jogos a menos. Bom, vamos para os resultados, né? Começando pelo São Paulo, teve essa derrota aí pro Atlético Paranaense, né? E eliminação, mas antes vinha bem, né? Fez 2 no Inter fora de casa, fez 2 no Atlético jogando em casa, fez 3 no São Paulo como mandante, venceu o Juventude fora por 1x0 e venceu o Corinthians por 2x0. Na maioria dos jogos do São Paulo ele fez pelo menos 2 gols, né? A gente vai ver aí que... Até no empate contra o... Até no empate, e no Morumbi ele fez 2 gols em todos os 3 jogos, né? Contra Corinthians, contra Fluminense e contra Atlético Paranaense, e fora fez 2 contra Inter e contra Bragantino. Então o ataque funciona, jogos movimentados, né? A gente tem que destacar o fato também de que o São Paulo tem compromisso, né? No próximo meio de semana também. Isso tem o Atlético Nacional na Colômbia, né? Pois jogo difícil. Pela Copa Libertadores, e pode ser que isso atrapalhe um pouco aí o tricolor paulista, uma poupada, né, nos jogos da Copa do Brasil, né? Vamos ver. Sim. Enquanto isso, o Vitória começa a apresentar uma melhora. A gente vê aí, são 5 jogos sem perder, né? Aí é o copo meio cheio, é o copo meio vazio, né? Porque são 5 jogos sem perder, mas foram 4 empates. E aí tem alguns pontos a se destacar aqui. Cara, contra o Sport foi um empate inacreditável, né? Por detalhe ali, não saiu com a vitória. Fez uma boa partida contra o Botafogo ali, que empatou em 0x0. Contra o Inter, que ele perdeu de 1x0, foi uma boa partida também. Empatou recentemente contra o Palmeiras em casa, só que foi um jogo que ele abriu 2x0 também. Então, assim, tá vacilando muito o Vitória. Ele deu uma melhorada em termos de rendimento, mas... O ofensivo melhorou muito, né? 5 gols em 3 jogos. Pelo que jogou, ele até merecia uma pontuação melhor aí do que esses, quantos pontos aí? 7 pontos, né, nesses 5 jogos. Cara, dava pro Vitória ter saído aí com pelo menos 2 vitórias, até fácil, tá? Enfim, tá dando uma melhorada aí, pelo menos com o Fábio Carille. Tá sendo mais difícil de ser batido, pode-se dizer. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do tricolor paulista, 1,62, mas não sei, viu? O Vitória empata muito, tem que ver a escalação de São Paulo também. Eu acho que esse é o ponto. Acho que é sempre bom esclarecer, né, para os nossos queridos aí, espectadores, a gente tem que gravar o programa com uma certa antecedência. A gente não tem a informação ainda à disposição se o São Paulo vai com força máxima. Eu acredito sim, óbvio, o São Paulo é favorito, mas com a cabeça eventualmente focada aí na Copa Libertadores em um confronto dificílimo contra o Atlético Nacional, pode ser que o São Paulo dê uma poupada, vem dessa eliminação, que pode ser que dê uma abalada. Então, por causa da odd não ser tão alta também, eu tenho meu medo aqui de ir na vitória seca do São Paulo, pagando 1,62. E a gente já viu que o Vitória tem sido um time difícil a ser batido, que empata muito. Então, por isso, eu prefiro pegar aqui, ó, dupla hipótese São Paulo e mais de 1,5 gols no jogo. Até porque, se for pro São Paulo vencer, eu não imagino que vai ser só 1x0. Então, se eventualmente for 2x0 pro Tricolor, aqui também vai ser green. 2x1, tá? né? Lembrando que o São Paulo marcou pelo menos 2 gols nos últimos 3 jogos que disputou no Morumbi. E aqui você ainda bota na conta, eventualmente, se o São Paulo poupar alguns jogadores, o Vitória fazer mais uma boa partida e o jogo for 1x1, aqui vai ser green. Então a gente tem empates com gols e vitórias do São Paulo, com exceção do 1x0. É a gama de resultados que a gente tem aqui nessa aposta. Muito bem, então de cada para São Paulo e Vitória.